Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Somos convidados todos a participar da Santa Missa. Hoje, após a homilia, depois que o padre, o sacerdote, proclamar o Evangelho, explicar o Evangelho, todos nós nos ergueremos, ou seja, ficaremos de pé e ali somos convidados a professar a nossa fé, reafirmando que tudo que foi proclamado é verdade, é salvação para todos nós. E ali, na profissão de fé, nós diremos o seguinte: creio na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Creio que Ele, Jesus, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora veja, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós iremos proclamar isso. Jesus um dia virá na sua glória e, vindo na sua glória, ele virá julgar os vivos e os mortos. É o que São Paulo está dizendo hoje na segunda leitura, que está na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 1 até o 6. Ele diz assim: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então veja, ele está explicando à comunidade tessalônica que o Senhor vai voltar. Mas o dia e a hora nós não sabemos. Ele diz: quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Então as pessoas estarão proclamando paz e segurança, mas uma segurança que não vem de Deus e muito menos uma paz que vem de Deus. O mundo estará num caos. O mundo estará na apostasia, na perseguição aos cristãos. E é justamente neste momento, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, que o Senhor virá com todo o poder. Mas vós, meus irmãos, nós, eu, você, nós que somos católicos, estaremos lutando pela nossa santidade. Ele está dizendo: vós, meus irmãos, não estáis nas trevas. Nós não podemos estar no pecado. Nós precisamos estar na graça de Deus, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Você é de Deus. Você é batizado. Você pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Por isso, nós precisamos estar vigilantes e preparados. Todos vós sois filhos da luz. Isso precisa ficar bem claro. E filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Nós não somos do demônio. Nós não pertencemos ao diabo. A característica daqueles que pertencem ao diabo são justamente aqueles que vivem numa vida de pecado, que vão contra os mandamentos de Deus e não querem viver os sacramentos de maneira nenhuma. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Eu estou falando tudo isso, meus irmãos, por causa justamente do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje fala justamente desse período em que Jesus volta para a casa do Pai, e isso já aconteceu. Então lembremos que Jesus, ele veio no meio de nós, ele nasceu ali da Virgem Maria, se encarnou, passou a ter duas naturezas, uma natureza a divina, que já tinha, depois a natureza humana, tudo isso para que ele pudesse se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Depois, ele nos ensina o caminho para nos salvar,
morre na cruz, nos dá o perdão, pede o perdão ao Pai, que está no Evangelho de São Lucas, isso bem claro. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então ele se oferece em sacrifício e morre. Ele ainda fica ali uns 40 dias com os discípulos, ensinando, envia os apóstolos para pregar a boa nova a todas as nações, e ele sobe ao céu. E aí ele se senta à direita do Pai. E ele está aguardando o momento em que o Pai irá dizer: vai buscar aqueles que estão lá na terra. Vai buscar. Que é o que São Paulo está dizendo na carta aos Tessalonicenses. Ele está esperando o momento em que o Pai vai dizer: está na hora. E aí ele conta esta parábola, né, deste homem que foi para fazer uma grande viagem, ninguém sabia a hora que ele iria voltar, ele foi dando talentos uns para os outros e disse que eles precisavam duplicar esses talentos, cada um conforme a sua condição. E vocês viram o que aconteceu. Os 2 primeiros foram, multiplicaram. Quando o patrão chegou, deu, e o patrão disse: vinde participar da minha alegria. Agora vocês viram o terceiro. O terceiro fizeram igual ao que nós vimos na semana passada. A parábola das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, vocês se lembram? Que as prudentes ficaram vigiando ali, esperando com as lâmpadas acesas, e as imprudentes não ficaram. E aí o Senhor chegou e elas ficaram do lado de fora, aquelas que não ficaram na vigilância, e as que ficaram vigilantes entraram. Então a mesma coisa aconteceu com esse terceiro aqui. E ele ainda sabia quem era o Senhor. Olha só, ele diz assim no versículo 24, lembrando que nós estamos em Mateus 25, de 14 a 30, e no versículo 24 diz assim: por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, olha bem, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Não multiplicou. Muitas vezes nós ouvimos essa parábola e nós ficamos fazendo uma comparação dela bem assim baseado na teologia da prosperidade, que Deus nos deu os dons e agora eu vou multiplicando o dom que Deus me deu, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom da caridade e tudo mais, e agora esse dom ficou aperfeiçoado. Eu não cantava tão bem, eu passei a cantar melhor. Eu curava poucas pessoas e passei a curar muitas. Não é nesse sentido, meus irmãos. Tanto que Jesus, em um momento, ele disse também que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí as pessoas vão dizer, né? Ali por volta da vinda de Jesus, vão dizer: mas Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu curei no teu nome, e assim profetizei no teu nome. E aí Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque as suas obras foram de iniquidade. Ou seja, eles pregaram bem, curaram bem as pessoas, profetizaram, mas faziam tudo isso com orgulho no coração. Não conquistaram as virtudes, não buscaram a santidade. Está compreendendo? Então, esses talentos que o Senhor está falando
é justamente, meus irmãos, as virtudes que nós precisamos conquistar. A santidade. Precisamos tirar os vícios da nossa vida, os pecados que nos afastam de Deus. Então, tanto o primeiro como o segundo, eles lutaram pela santidade. E quando o Senhor chegou, encontrou eles santos. Uma vida de santidade, não uma vida de pecado. Já o terceiro não sabia muito bem que o Senhor vai recompensar os que viverem santamente e vai condenar aqueles que viveram no vício e no pecado. Ele, sabendo disso, o que ele fez? Escondeu, ficou ali, não fez nada, não lutou. E aí vocês viram o que aconteceu, né? Essa história que as pessoas ficam dizendo que todos vão se salvar, né? Que não importa o seu pecado, porque Deus veio para todo mundo, tudo isso é verdade, mas é preciso haver conversão, mudança de vida. E aí o que foi que aconteceu? Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, que não lutou pela santidade, que levou a vida de pecado, esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, jogai-o no inferno. O lugar dele é no inferno, porque não buscou a santidade, não quis viver a vida em Deus. E aí haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. A vida no inferno, o tempo no inferno, que é um tempo que nunca vai se acabar, ou seja, a eternidade no inferno vai ser desta forma. Muito choro, ranger de dentes, sofrimento eterno. E Deus está nos dando a oportunidade de nós nos salvarmos. Não brinquemos, meus irmãos, com a nossa salvação. Esse tempo é tempo de santidade. É tempo de santidade. Infelizmente, hoje está vindo um ensinamento aí muito errado dentro da igreja, onde não se está se levando em conta mais a questão da santidade, porque Deus é pai de todo mundo, porque todos nós somos filhos de Deus, e isso é verdade, mas não se incentiva as pessoas a lutarem pela santidade. No final, vai todo mundo se salvar. E aí nós vemos o quê? Uma igreja que não busca mais a santidade como antigamente. Nós encontramos uma igreja onde tudo é permitido. É permitido o adultério, é permitido o homem mudar o sexo, é permitido a mulher mudar de sexo. Tudo é permitido. É permitida a corrupção. Você está entendendo como é que está o mundo agora? Então, a virtude já não é tão valorizada, a corrupção está aí, há um incentivo à prática do aborto. Quem pratica o aborto não tem problema. E vai se permitindo tudo pode, a igreja do tudo pode. É assim que está a igreja hoje. E Deus está nos dando a oportunidade de lutarmos pela santidade, de acabarmos com essas questões de aborto. Os casamentos precisam ser regularizados.
O ser humano, os homens e as mulheres, embora tenham essa tendência, mas é convidados a viver a castidade. Não, já se está falando de permissão de casamentos assim, que na verdade não são casamentos. Não são casamentos. O casamento é entre um homem e uma mulher. É assim que está na Sagrada Escritura. E assim, houve rumores por aí de que está sendo permitido, que vai estar tudo bem, tudo maravilhoso. E essas questões, meu Deus do céu, de pedofilia, meu Deus do céu, pessoas adultas usando crianças, enquanto que essas pessoas precisariam lutar pela santidade. Porque Deus não permite uma coisa dessa. Já se fala de incesto, já existem casos por aí de filhas que vivem uma vida amorosa com seus pais e os pais com as filhas. Que mundo! É esse tipo de paz e segurança que as pessoas estão buscando, que está falando na carta aos Tessalonicenses? Não, meus irmãos, essa paz e segurança fora de Deus. A conta vai ser muito alta. E ali haverá choro e ranger de dentes, como Jesus está falando. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos ser santos como Santa Maria egípcia, como São Domingos Sávio. Vamos ser santos como Santa Cecília. Vamos ser santos como Santo Agostinho. Vamos ser santos, vamos ser santos, vamos ser santos. E não vamos permitir que o pecado nos domine. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.